Sejam muito bem-vindos ao Napa com Liliana Campos. Agora sim, Liliana, seja muito bem-vinda ao Napa com. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Conta-me tudo. Olha, gostava de... Olha, desculpa. Trata-me por tu, trata-me por tu. Tu? Estava assim bem indecisa. Não me faças sentir mais velha. Não, de todo. Gostava de ir aqui mesmo ao começo dos começos. Com 3 anos vens para Portugal, de Angola. Sim, venho para Portugal no 25 de Abril, juntamente com muitos portugueses. A minha família não tinha cá ninguém, portanto nós quando chegámos era aquilo que se dizia, com uma mão à frente e outra atrás. Na altura só era permitido trazer 20 quilos por pessoa e a minha mãe, como me tinha a mim com 3 anos e o meu irmão ainda não tinha 1 ano, trouxe dentro das malas papas Cerelac e coisas para que nós podíamos necessitar. Portanto, foram tempos muito difíceis, principalmente para os meus pais, que tinham uma boa vida e ficaram sem nada. Nós, durante dias, estivemos a dormir no aeroporto, depois havia não sei bem, não era uma associação, mas havia o IARN, que pertencia ao Estado, e que tratava de ajudar as pessoas, e então fomos colocados no Hotel Ritz, é o Hotel Ritz, mas naquela altura podia ser um qualquer, e foi assim os primeiros tempos da minha vida que eu me lembro. Eu só tive casa quando já tinha 9 anos, porque entretanto os meus pais não arranjaram logo emprego cá, porque não trabalhavam para o Estado, e foi assim um início de vida difícil, mas ao mesmo tempo eu não me lembro tanto, porque era uma criança que fui criada com muito amor. Podia não haver mais nada, e não havia. Quando eu digo que não havia, nós não tínhamos pratos, não tínhamos copos, comíamos nas tacinhas do iogurte. Eu dormia ainda no quarto com os meus pais, juntava-se 2 sofás, o meu irmão dormia mesmo com eles, e só aos 9 anos é que os meus pais conseguiram ter a casa deles cá. Portanto, foi uma altura complicada. E até aos 9 anos estavam nos hotéis ou nos espaços da associação? Os primeiros anos nos hotéis, depois vivemos na casa de um tio meu, que teve a generosidade de nos ceder um quarto aos meus pais, e então vivíamos nesse quarto. Ainda estivemos, por acaso estava-te a dizer aos 9, não, mas aos 8 anos os meus pais ainda conseguiram, juntamente com uma tia minha, alugar uma casa, e depois aos 9 anos é que eu tive um quarto com o meu irmão, já numa outra casa. Foram tempos que me marcaram, porque eu, por exemplo, eu andava com roupa dada por outras crianças, não era a roupa que eu escolheria, não é? Ou que eu gostaria de ter, e lembro-me que levava os livros para a escola e os lápis num saco de plástico. E claro que isso fazia com que os outros miúdos gozassem, brincassem, mas ao mesmo tempo também lembro-me de situações de muito carinho por parte, por exemplo, da irmã de uma coleguinha minha da escola, que me fez uns estojos de ganga com umas calças velhas, e que eu namorava aqueles estojos todas as noites, porque aquilo para mim representava mesmo muito. E portanto foi a partir dessa altura as coisas melhoraram, nunca tivemos muita coisa, mas pronto, já tínhamos a nossa casa e tudo aí era diferente. Eu já via a minha mãe mais feliz, porque até ali era uma vida sempre com muito medo do que é que ia acontecer. Lembras-te da tua mãe nessa altura? Nessa altura já tinha 9 anos, lembro perfeitamente a partir dos 5, 6 anos. E depois há outras memórias, mais para trás, que eu assumi como minhas, de tanto as ouvir contar. Ouvi tanto os meus pais repetirem as mesmas histórias, que eu acho que vivi aqueles momentos, e essas também são as minhas memórias. Como por exemplo a África, as coisas, quem viveu em África ou quem nasceu em África tem uma grande paixão por aquele continente, e eu era muito pequenina quando vim para cá,
mas de tanto ouvir falar da magia, há coisas que eu acho que são minhas, memórias minhas, como por exemplo ir buscar, o meu pai dizer para eu ir buscar um melão debaixo da mesa. Eu se calhar não me lembro, mas ele contou tantas vezes isto, que eu metia lá por baixo e que ia buscar, ou como as minhas primas falarem que íamos à despensa, da despensa que não era bem uma despensa, que era um género no armazém, na quinta da minha avó, e que estava uma cobra enrolada nas bananas. Então eu consigo visualizar isto como se eu vi aquilo. Já é quase teu também. É meu também, eu vi aquilo, com 3 anos não me ia lembrar, mas eu consigo ter esta, que eu digo que são memórias que eu faço delas minhas, principalmente quando era mais pequenina. Bom. E depois, tendo só casa aos 8 anos, entre os 6 e os 8 anos já estavas na escola, tinhas amigos na escola? Eras uma criança sozinha? Não, sozinha não, nunca fui sozinha, eu sou muito comunicativa, não, tinha amigos, tinha amigos e tinha bons amigos, mas também tinha uma vontade muito grande de ser uma boa aluna, porque a minha mãe era para dar uma felicidade à minha mãe, que isso é que era o mais importante, estando nós na escola, de ser, da minha mãe poder ouvir da boca da professora que era boa aluna. Portanto, eu era irrequieta e tinha facilidade em compreender aquilo que a professora estava a dizer, e então quando compreendia, falava muito, era muito faladora, mas até compreender ficava ali muito atenta, porque o meu objetivo nessa altura era ser boa aluna. E entretanto, ali do 4º ano, 5º ano, a da altura tens que escolher qual é a área que queres seguir, não é? Sim, isso é no 8º ano, não é? Quando nós vamos para o 9º, que escolhemos... Eu escolhi no 10º. Décimo a área... Sim, eu também. A partir das ciências, a humanidades, ou artes fui e depois... para a administração pública. Vá-se lá saber porquê. Foi? Sim, administração pública. Mas isso foi no 10º ano, não é? No ensino secundário, ok. Sim, no 10º ano. Eu já estava aqui a pôr a carroça à frente dos dois, no 9º não se escolhe nada. Não, foi no 10º ano, fui para... Mas aí já as coisas eram diferentes. Aí... Pronto, a vida dos meus pais já era diferente, já tínhamos uma estabilidade melhor. E também, eu guardo muito boas memórias também dessa fase do liceu. Assim. Sério? Vivias muito a vida? Vivia com intensidade, eu vivi com intensidade, eu sou de viver as coisas com intensidade, tudo. As amizades, o amor, o trabalho para as pessoas, as coisas que eu gosto, eu vivo com muita intensidade e, portanto, eu guardo muito boas memórias dessa altura, da adolescência. Não era propriamente fácil, não é? Não digo para mim era tudo maravilhoso. Estou a falar mais em relação aos meus pais. Claro. E eles conseguiram, entretanto, arranjar um trabalho para estabilizar? Sim, a minha mãe nunca trabalhava muito em casa, porque ser dona de casa custa muito, mas não tinha uma experiência profissional. A minha mãe teve uma educação daquilo que nós podemos dizer de uma menina que tocava piano, falava francês, era uma pessoa que nunca tinha trabalhado na vida. E quando chegou cá, também tendo 2 filhos, foi o meu pai que começou a trabalhar, que deitou a mão àquilo que ia aparecendo, e nunca foi um trabalho, como é que eu te vou dizer, nunca foi aquela coisa de uma segurança, dependia muito dele, porque nessa altura estava a vender terrenos, agora é imobiliária, mas também casas, mas nessa altura houve ali uma altura em que as coisas melhoraram imenso e depois teve altos e baixos, como todos nós. Vocês tinham tempo para estar juntos? Tínhamos, sim. O domingo sempre foi o dia da família. Nós somos uma família católica e, portanto, tudo o que são datas era muito importante, com os meus pais sempre, não é? Quando estar juntos, era estar juntos tios, primos, e o domingo era o dia da família, era o dia de nos juntarmos e de brincarmos com os meus primos e partilharmos, e portanto sempre foi, até há relativamente pouco tempo, já se passaram para aí, mas até há 10 anos para aí, era um dia que se juntam os tios, os sobrinhos, os primos, todos, sim, e foi muito bom. Foi muito bom porque se estreitaram laços que duram até hoje. São uma família unida, mesmo fora o agregado familiar. Sim. Que bom. E por falar em tios, li sobre uma tiação. A tiação. A tia Olhos Azuis Cor do Céu, que eu achei isto muito bonito. Quem é esta tiação? É um ser maravilhoso, que era a tia de todos, a matriarca da família, mas a tia, quando eu digo a tia de todos, aquela tia que estava lá sempre para cada um de nós, fosse qual fosse o problema, fosse qual fosse a alegria.
viveu sempre connosco. Quando eu há bocadinho falei que os meus pais e a minha tia alugaram uma casa, a minha tia esteve sempre connosco. E foi a minha segunda mãe. Foi a minha segunda mãe, porque esteve sempre lá. E eu, por exemplo, no dia da mãe, eu não fazia distinção no presente que dava à minha mãe e que dava à minha tia. Porque ela era igualmente importante, quer para mim, quer para o meu irmão, quer para a minha mãe. Porque, por ser a irmã mais velha, sempre apoiou muito a minha mãe nas alturas mais complicadas. Foi assim, muito importante no seio da nossa família. Como eu disse, era a matriarca. Não era, ela depois era a coisa mais querida do mundo, mas de início não se chegava facilmente à ateação. Amigos, depois... Mas era aquela pessoa que na noite de Natal tinha sempre presentes a mais para quem pudesse chegar, e chegavam pessoas, porque vinham os amigos do meu irmão, que entretanto traziam outros amigos, depois da meia-noite na casa deles, vinham sempre lá para casa, então a minha tia tinha sempre presentes para quem pudesse chegar, que eu acho incrível, não é? E era sempre daquelas tias que te dava assim o dinheiro, dava-te o presente, mas depois dava-te assim mais, toma lá uma nota muito dobradinha, que é amorosa, era a minha, assim, tenho as melhores recordações dela, tenho muitas saudades dela. Do que é que tens mais saudades? Qual é? A minha tia era uma economista nata, ajudou muito, eu perdi o meu pai cedo, e ajudou-me muito a gerir a casa, mas ela era muito engraçada, porque dizia, não sei o que é o arroz, vou ali àquele, imagina, ao Pingo Doce, lá naquela prateleira não sei das quantas, tem lá não sei o que é muito mais barato. E eu dizia, tia, por amor de Deus, só o tempo que isso leva, isso é de doidos. Mas ela fazia uma economia doméstica que me ajudou imenso. Era a pessoa que me dava também conselhos. Quando eu precisava de conversar, era a minha tia e a minha mãe. E depois todas... Sabes o que era saber? Eu fiquei em casa da minha tia e da minha mãe até aos 30 anos. Já tinha a minha casa, mas fiquei lá porque tinha sempre um pequeno almoço na cama, porque a minha tia fazia sempre a comida que eu mais gostava, nem que tivesse que ir buscar não sei o quê, não sei aonde. Mas conforme fazia isto para mim, que estava ali, fazia para todos os outros sobrinhos que aparecessem. Portanto, aquele carinho e aquela proteção que eu sentia, quer com a minha tia, quer com a minha mãe, não voltei nunca mais a sentir. E, portanto, quando eu digo que a ateação, que tinha os olhos azuis, cor do céu, foi uma segunda mãe para mim. Disseste aqui há pouco que o teu pai partiu muito cedo, Tinha 24 anos. Claro que há pessoas que perdem o pai muito mais cedo, mas para mim, eu ainda tinha acabado eu comecei a trabalhar com 22, estava numa fase da vida em que era tudo leve, tudo muito fácil, e de repente, de um momento para o outro, eu tive a responsabilidade da casa, porque, como te disse, a minha mãe nunca trabalhou, o meu irmão era mais novo, com a ajuda da ateação, sim, com a ajuda da ateação, mas financeiramente dependia de mim. Eu, na altura, tinha começado a trabalhar em televisão, ganhava bem, em proporção àquilo que se recebe hoje, muito melhor, não tem nada a ver, mas tinha um medo enorme, porque não estava ainda nos quadros da SIC, estava ligado a um programa que podia acabar, e depois como é que seria, portanto foram tempos muito complicados. E o meu pai, eu tinha uma relação muito próxima com ele, era a menina do papá, talvez a minha mãe mais ligada ao meu irmão, porque ele era mais protetor dele, e o meu irmão, eu sempre fui muito mais expedita, o meu irmão era mais calminho, e portanto, se calhar a minha mãe percebia que ele precisava mais dela e eu era mais de ir em frente. E tinha uma relação muito próxima com o meu pai, falávamos muito de tudo, principalmente política. Éramos os dois notívagos, ficávamos acordados até muito tarde, e o meu pai, desde muito cedo, que me ensinou a estar a par daquilo que acontecia no mundo.
quer vendo as notícias, quer lendo os jornais. E nessa altura ele comprava sempre, todos os dias comprava um jornal diário, depois era o Expresso, que era enorme e foi durante muitos anos e que era difícil de levar para a praia, e lá aprendi com ele a ler o Expresso na praia. E até hoje sou muito viciada em notícias e todos os programas de debate, que era o que eu fazia com o meu pai nessa altura. E quando vejo programas hoje em dia, penso sempre, eu tenho a certeza que o meu pai ia gostar deste programa, que ia gostar deste comentador, que ia... e ficou aqui uma ligação muito forte nisso. E depois, era o maior sportinguista ferrenho. Aliás, a minha família... Eu sou benfiquista. Não sei porquê, eu acho que era para ser do contra. Não há ninguém que seja do Benfica na minha família. E o meu pai começava logo desde pequeninos. Sporting. E eu, não, Benfica. E o meu pai dizia que o maior desgosto que tinha na vida era ter uma filha do Benfica. E eu, mas sabes que depois não mudei, nem mesmo já na idade, porque eu acho, dizem sempre que não mudas que não mudas de clube, até podes mudar de partido, mas de clube que não mudas. Mas acompanhas mesmo? Acompanho. Mas quando o Sporting foi campeão... não é muitas vezes campeão, na verdade. Foi campeão, a primeira vez depois do meu pai ter partido, eu sabia que ele estava muito feliz e foi assim uma catarse enorme, chorei, mas por ele estar feliz. E aconteceu a mesma coisa agora da última vez que o Sporting foi campeão também. Na altura eu não queria que o Sporting fosse, mas entre o Sporting e outros clubes preferia o Sporting menos o Benfica. E quando o Sporting voltou a ser campeão, eu voltei a ficar feliz. Por estranho que pareça, mas feliz pelo meu pai, que ele estava muito feliz nesse dia por aquilo que aconteceu. Maravilhoso. Ainda assim, tu tens 24 anos e não sei se já tinha partido alguém na tua vida, se foi a primeira pessoa. Eu não tive o privilégio de conhecer os meus avós como deve de ser. Não sou uma criança que teve avós, por isso a minha tia ser tão importante. Porque os meus avós paternos partiram muito cedo. A minha mãe só chegou a conhecer o meu avô, e ainda me levou bebê para ele me chegar a ver, mas já não me conheceu. Porque eu tinha acabado de nascer e ele partiu. A minha avó, quando nós viemos de Angola, eu tinha 3 anos, ela partiu para aí, eu tinha 3 anos e pouco, e depois o meu avô materno com 6. Não conheceste? Portanto, não conheci, não me lembro dessa dor de perder alguém. A dor da perda acontece com o meu pai em 6 horas. Foi uma morte muito rápida, desde que ele se queixou até que partiu. Não estava doente já? Não estava doente, aliás, nunca. O meu pai era um homem era grande, era enorme, ainda parecia maior porque era forte, e era assim, era forte e era uma fortaleza. E quando o meu pai se queixou que estava com umas dores nas costas, isto foi no dia em que, dia 15 de janeiro, em que houve eleições, eu penso que foi quando o Jorge Sampaio foi eleito pelo presidente. E o meu pai e nós estávamos reunidos a ver as eleições. E o meu pai queixou-se de uma dor nas costas. E quando a minha prima, que estava lá em casa, perguntou: mas o tio quer ir ao hospital? E o pai disse que sim. Eu achei muito estranho, ao hospital num dia das eleições. Gosta tanto de ver isto. E nós fomos ao hospital e disseram que era uma cólica renal. E então veio, mas não era. Era um aneurisma na zona da aorta. E teve que voltar passado poucas horas e já não o voltei a ver, porque o aneurisma tinha rebentado. E desde que se queixou até que partiu, foram 6 horas. Foi muito rápido, foi um golpe muito, muito duro, mas quando a minha mãe ainda sobreviveu bastante tempo ao meu pai. E a minha mãe foi uma morte diferente, foi uma morte em que morreu todos os dias um bocadinho durante 4 anos. Custa mais isso? Custa. Para quem fica, a dor repentina é mais dolorosa, porque é um corte muito, muito forte. Agora, tu estares a ver a pessoa que amas a sofrer e todos os dias a partir um bocadinho dela, vês aquela pessoa que amas a sofrer, consegues despedir-te, consegues fazer o teu luto ainda em vida, mas é muito mais doloroso veres aquele sofrimento todos os dias. Portanto, a gente não pode escolher, não é? Mas acho que se tiver que ser, que seja de repente. Claro que era a dormir, como toda a gente diz, mas pronto.
Se tiver que ser, que seja assim, já foi. Porque a Liliana diz isto porque tu tiveste muitos anos a cuidar da tua mãe. A minha mãe teve um AVC e foram 4 anos em que ficou completamente dependente e foram 4 anos muito duros, muito difíceis, eu tenho falado muito sobre isso por causa do papel do cuidador. Que muitas vezes é esquecido, ainda é muito esquecido. Ainda é muito esquecido. Eu, por exemplo, até me ver confrontada com a situação, eu não fazia a mínima ideia do papel do cuidador. E nós, que somos um país que não somos um país para velhos, como se costuma dizer, porque nós estamos preparados para cuidar das nossas pessoas mais velhas. E agora com cada vez as pessoas, a taxa, temos uma taxa de natalidade. Nós vivemos mais. Sim, agora mais tempo, não é? Vivemos mais tempo. E, portanto, morremos mais velhos. Mas as nossas pensões são miseráveis. A família geralmente não tem como ajudar porque precisa, não é? Porque tem os tostões contados. Só mesmo as pessoas que têm mesmo realmente posses é que podem depois ter uma velhice como deve de ser. Porque eu, nessa altura, tudo aquilo que eu trabalhava era para conseguir dar à minha mãe o maior conforto, tudo aquilo que eu ganhava, e todo o dinheiro era pouco. E a tua mãe não tinha reforma? A minha mãe não tinha reforma, não tinha reforma. Mas depois foi-lhe dado um subsídio pelo facto de não estar capaz, não é? Não sei como é que se chama isso. Invalidez, talvez? Invalidez total. Sim, mas eu acho que não chegava a 300 e poucos euros. Só isso ia em medicamentos e posso dizer, não sei, talvez as fraldas. Tudo não é o barato. resto, não, é tudo caríssimo. É tudo caríssimo, não há ajudas para nada. Então é uma ginástica enorme que as pessoas têm que fazer entre deslocar. Eu ia, por exemplo, à Liga dos Amigos do Hospital Garcia da Horta, onde comprava os proteicos e os cremes para as caras. Depois ia à Santa Casa da Misericórdia, onde ia comprar os resguardos e mais outras coisas que lá era mais barato. Depois aproveitava as promoções das fraldas nas grandes superfícies, no Continente, no Jumbo. Imagina, compravas 4 pacotes e o quinto era havia essas promoções, não era sempre. Portanto, quando havia, era tentar aproveitar isso para conseguires poupar algum dinheiro, porque depois tinha que ter uma pessoa com a minha mãe o dia todo, era pagar o ordenado a essa pessoa. E havia sempre despesas, estava sempre a acontecer qualquer coisa que era preciso ter mais dinheiro para comprar. E tu ainda trabalhavas? Eu estava a trabalhar, sim. Nunca parei de trabalhar, porque eu precisava mesmo de trabalhar. Não havia hipótese. Mas... E tempo? Eu não tinha tempo para nada. O tempo não existia. O tempo era todo para andar para trás e para a frente. E eu não sei como é que eu conseguia gerir aquela agenda, porque se fosse hoje em dia, eu não conseguia. Quantas horas dormias por noite? Eu comecei a ter problemas de sono, porque eu tinha um sono de alerta. Estava sempre com medo que o telemóvel tocasse e eu não ouvir, e então tive problemas de sono, que mais tarde tive problemas mais sérios com isso, porque fiz o disparate de começar a fazer automedicação, de tomar os comprimidos que a minha mãe tomava, para eu também conseguir dormir um bocadinho, e então foi assim um grande disparate que eu fiz e que não aconselho ninguém a fazer, mas foi uma altura que não havia tempo sequer para pensar, e por isso é que é tão importante tomar conta um bocadinho dos cuidadores, porque entras numa espiral em que não pensas em mais nada, é só aquilo, é só aquilo, é só aquilo, e depois, se não estás minimamente bem, também não consegues tomar conta de quem precisa. Eu tenho que falar sempre do meu irmão, porque não fui só eu que fui cuidadora, o meu irmão também foi, se calhar até melhor do que eu, porque na relação, eu fazia estas voltas todas e o meu irmão é que estava com a minha mãe à noite e depois também durante o dia, porque ele ficou desempregado, mas ele teve sempre muito mais jeito para cuidar fisicamente da minha mãe, porque eu na minha cabeça fazia um delete àquilo que me explicavam e fazia tudo à base da força, da minha força, não era? Fazia muita força para cuidar da minha mãe. O meu irmão teve muito mais jeito para isso e eu tinha que fazer todo o resto, e isso era eu que tinha jeito para andar de um lado para o outro. E aí fomos
fomos só um. Falavas com ela enquanto ela Sempre. desceria a camada? Ela Sempre. não conseguia A minha mãe responder, tinha ausências não é? e tinha momentos em que estava muito presente. Falava... Com a minha mãe consegui dizer-lhe tudo, não é? Dizer-lhe tudo, mas também sempre tinha dito. Mas falava tanta coisa com ela que muitas vezes a conversa já ia... Eu já contei isto, a conversa já estava neste ponto. A minha mãe estava ausente, depois vinha e disse, então mãe, onde é que foste? Foste ao céu? E a minha mãe dizia, fui. E eu dizia, então encontraste o pai e a tia? Sim. E eu, então não quiseste ficar lá com eles? Não, pois quem é que tomava conta de vocês? Porque a minha mãe achava sempre que ia ficar bem e que ainda ia tomar conta de nós. Portanto... Era muito protetora ela. Muito, muito, muito. Era assim. A minha mãe era amor, toda ela era amor. E ainda tinha esta coisa de achar que ia ficar bem, mas quando já estava num sofrimento total, eu dizia-lhe muitas vezes, se fores ao céu, fica lá, que a gente fica bem. Para a deixar ir, porque nós, às vezes, cá, somos egoístas e prendemos as pessoas. Mas eu cheguei a uma altura em que já pedia a Deus para a levar. E dizia-lhe a ela, para ficar. Eu não queria estar a chorar, porque eu acho que já ultrapassei esta parte, porque eu antes não conseguia falar nada sobre isto. E comecei a falar porque me convidaram através dos cuidadores informais e eu achei que, sendo eu, que podia ser ajudar as outras pessoas e chamar a atenção para o papel que tem um cuidador. Mas ainda tenho um trabalho meu, interior, que tem que ser feito. Difícil. E por isso não queria estragar aqui a tua entrevista com isto. Obrigada, mesmo pela confiança, obrigada. Estou completamente arrepiada. Liliana, quando este assunto... Vamos lá falar de outras coisas. Bebe um bocadinho de água. Mas acho que é mesmo importante o teu testemunho. Eu conheço de perto pessoas também que são cuidadoras e que há uma falta de cuidado com elas e depois vê-se isto, que chegamos a um desgaste. É um desgaste emocional. muito grande, porque está ali a pessoa que tu amas em sofrimento E não podes fazer tu não nada. tens apoio. A impotência é a palavra, essa palavra é a palavra que melhor define aquilo que eu vivi naquele período, porque eu já não podia fazer mais nada, já não estava nas minhas mãos. Nós montámos um hospital em casa, eu, o meu irmão e a equipa de apoio do Hospital Vocês Garcia da eram Horta. enfermeiros. Éramos enfermeiros, éramos médicos, éramos assistentes, éramos de limpeza, éramos tudo. Tivemos que tomar decisões por vezes complicadas, mas que um e outro, para fazer ajuste de medicação, porque o médico já não estava lá àquela Vocês hora. faziam isso? Fazíamos isto com uma responsabilidade enorme, com um receio enorme, mas fazíamos isso. E depois, mais tarde, com o depoimento do Dr. Tiago Judas, do Hospital Garcia da Horta, ele disse-nos que nós também tínhamos sido um exemplo para ele de como é possível termos em casa, criar em casa condições para aqueles que amamos. Nem toda a gente pode, nem toda a gente quer e está tudo bem. E está tudo bem, porque cada um sabe de si. Nós fizemos aquilo porque era um desejo da minha mãe e conseguimos levá-lo até ao fim. Mas porque as condições, porque eu tinha ali o meu irmão, e porque aluguei a minha casa e porque conseguimos financeiramente ter essas condições. Mas mesmo emocionalmente, nem toda a gente tem que o fazer, porque é muito duro. E tanto é duro que tu desenvolveste uma depressão, certo? Sim, sim. Portanto, eu presumo que tenha vindo daí também, uma conjunção de fatores à partida. Começou aí, mas eu depois também tive uma menopausa precoce que me fez perceber que não ia ter filhos. Eu achava que ainda ia ter filhos. E querias muito? Queria. Eu tenho um instinto maternal muito grande e achei sempre que ia ser mãe. Mas eu atrasei a maternidade. E é lá para casa, não façam isso. Mesmo que não tenham aquela pessoa que acham que é o pai dos vossos filhos ou a mãe dos vossos filhos, congelar os óvulos, congelar o esperma, porque a gente acha que se pode ser... Até hoje em dia, até aos 50 anos,
mas a agitação da nossa vida, do dia-a-dia, pode não deixar que isso aconteça. Portanto, eu não sabia, nem me passou pela cabeça se querem congelar os óvulos, porque achei que ainda ia ter tempo de ser mãe e já não consegui ser mãe. E então nessa altura foi muita coisa junta e eu tive uma depressão, mas também não foi ter perdido a minha mãe, porque como te disse, eu já pedi a Deus para levar a minha mãe pelo sofrimento em que ela estava. Foi pelo sofrimento que eu assisti, porque nós conseguimos que a minha mãe não tivesse escaras, e a pele da minha mãe não era como eu, a minha mãe era muito branquinha, muito sensível, e a pele da minha mãe era seda, era assim uma coisa, mesmo os médicos diziam que se esqueciam sempre da idade que a minha mãe tinha, porque ela não tinha rugas, era uma delícia mesmo. Tal mãe, tal filha. Não, eu não tenho a genética da minha mãe nem de perto nem de longe, porque eu sou muito morena, a minha mãe era muito clarinha, era a pessoa mais branquinha que eu já conheci. E a pele era muito fininha, e nós, à base de muitos cremes e muito virar para aqui, virar para ali, conseguimos evitar a abertura das escaras até muito tempo, mas a partir do momento em que começam a faltar proteínas e minerais no organismo, tornou-se impossível. E as escaras foi das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida. E a pele rasga como se fosse... Sabes o que eu acho que aquilo parecia? Parecia que tinha levado... Parecia papel, mas ao mesmo tempo tinha levado ali um tiro, porque ia muito fundo. E aquela imagem daquelas feridas, e de nós não podermos fazer mais nada, ficaram metidas na minha cabeça e eu não conseguia fechar os olhos sem ver aquilo. E, portanto, eu tive que substituir estas memórias más, feias, pelo aquilo que a minha mãe era. Porque a minha mãe não era aquilo, a minha mãe tinha sido tudo o que estava para trás daquilo. Era amor. Era amor. Era amor, era alegria, era música, era sorrisos. Portanto, eu tive e tenho ainda esse trabalho de substituir essas imagens, quando elas me vêm à cabeça, pelas imagens daquilo que a minha mãe realmente era. E essa depressão também acontece muito por isso, porque eu não conseguia fechar os olhos sem ver aquelas imagens e pronto, e foi muito duro, mas eu percebi qual é que era o meu trabalho. Ainda não está completo, mas é um caminho. É um caminho, E há aqui uma pessoa que também falas muito, que acredito que seja muito importante, que é a Carolina. Sim, a Carolina é o meu amor maior. A Carolina, eu apaixonei-me pela Carolina, ainda ela estava na barriga da mãe. Cortei-lhe o cordão umbilical quando ela nasceu, assisti ao parto, e a partir daí tem sido... o meu amor por ela é incondicional, e agradeço muito aos pais, principalmente à mãe, à Ruth, que me deixou criar com ela uma relação muito próxima àquilo que será uma relação de mãe e filha. Nunca substituindo, porque a Ruth existe e é mãe, mas deixando a Carolina estar comigo, viajar comigo, ficar comigo, sem ter ciúmes, e percebendo logo que eu não queria usurpar nada, porque depois a Ruth separou-se do meu irmão, seguiu a vida dela, e nós mantivemos sempre esta relação. E disse-me sempre que era importante para a Carolina era somar amor, e portanto todo o amor que ela recebesse, e portanto criei com a Carolina uma relação muito cúmplice, muito de amigas, mas também de muito de tia-sobrinha, não é a amiga que andou comigo na escola, claro, não. Claro. Eu pude proporcionar à Carolina várias coisas que os pais não puderam, mas ela teve sempre limites, não era tudo o que ela queria. E por isso é que um bocadinho como mãe também, sim, de alguma forma. Sim, na verdade o meu irmão e a minha cunhada dizem que ela não tem mais respeito a mim do que a eles, porque eu tracei-lhe sempre, dei-lhe tudo o que posso dar, dou-lhe tudo o que posso dar, mas traço-lhe muitos limites, porque eu acho que as pessoas têm que ter limites. E hoje em dia essa relação mantém-se. Nós temos sempre agora, brevemente, vamos as duas de férias, temos sempre os nossos dias, os nossos fins de semana, e eu tenho muito orgulho nela, porque ela está a trilhar um caminho
que eu espero que seja de muito sucesso para ela. E depois, principalmente, tem um coração enorme e é uma miúda muito dada e muito preocupada com o próximo. Que é o mais E acho importante. que tem aqui as bases. Primeiro, que até foi a minha mãe que lhes passou, porque ela também foi criada pela minha mãe e pela minha tia, até a minha mãe ficar doente, porque ela vivia no andar de cima, só tinha que descer, e os médicos diziam sempre que via-se bem que a Carolina era bebé da avó, e estava bastante estimulada, não foi para a primária. O meu irmão tomava conta de crianças, estava na ocupação dos tempos livres, mas a Carolina ficava sempre com a minha mãe e com a minha tia, e foi uma bebé e uma criança que cresceu cheia de amor. Com duas mães quase, não é? Sim, duas mães, três avós, três avós, quatro avós, sei lá. E isso faz dela, podia ter estragado, mas não, faz com que ela hoje em dia, com que eu tenha muito orgulho nela e espero assim continuar, claro. Bom, e há outra pessoa muito importante na tua vida também, que é o Rodrigo. Sim. Como é que se conheceram assim? Eu já conheci o Rodrigo há muitos anos. Eu conheci o Rodrigo tinha há 20 e tal anos. E nunca houve nada, nunca houve nenhuma atração. Da minha parte não houve. Depois, mais tarde, quando começámos a namorar, eu vim a saber que sim, que o Rodrigo já tinha tido, Claro. quando éramos mais novos. Mas eu acho que conheci o Rodrigo na altura certa, conheci não, que a nossa relação surge na altura certa, quando eu menos esperava, quando ele menos esperava, e de repente estamos muito apaixonados e dura até hoje. E dura até hoje. Já lá vão quase 12 anos. Maravilha. Não queria ainda aqui deixar de descobrir sobre uma situação que te aconteceu. Foste picada por uma aranha e estiveste entre a vida e a morte. Toda esta frase parece... Sim, parece muito... Parece quase surreal, não é? Parece quase, sim. E não estamos a exagerar. Não estamos a exagerar, não. Fui picada por uma aranha venenosa e o meu corpo, graças a Deus, expulsou o veneno. E então, mas eu agora já sei o que é que aconteceu. Quando isto aconteceu, ninguém sabia exatamente o que era. E foi onde? Onde é que foste picada? Estavas... No corpo, em que parte do corpo? Não, onde é que estavas na altura? Estava em na casa, rua? estava em casa. Foi cá, apesar de eu gostar muito de viajar e essa ser uma das grandes paixões da minha vida, eu estava cá e tinham-me perguntado, porque eu fiz, a reação que a minha pele fez foi criar umas bolhas, que depois é o equivalente a queimaduras de 2º e 3º grau, mas... pelas hipóteses, eu tinha estado fora, se tinha estado em contacto com animais venenosos, mas nessa altura não tinha acontecido. E depois, mais tarde, eu apanho essa aranha, que são as aranhas violino, e apesar delas crescerem junto à costa, e eu vivia junto à praia, não havia ali notícia nenhuma de algum caso. Mas eu fiz alergia ao veneno e isso ajudou-me, porque se o veneno tivesse ficado dentro do organismo, também podia ter corroído os nossos órgãos principais. Okay. Foi assim, é um período da minha vida muito... em que eu tive muito medo, porque não sabia como é que ia ficar fisicamente, mas por incrível que pareça foi só até aqui. Mas tive 3 anos e tal em tratamento, sem saber como é que as coisas iam ficar. Hoje parece-me uma coisa muito longínqua, mas foi assim um período muito duro da minha vida. Estar também entre a vida e a morte, assim de repente, há aqui um caminho que não é mesmo linear. Não. Mas continuas com esse sorriso, que é tão bom. Com essa generosidade automática. Obrigada. Que é eu acho que a minha mãe dizia que eu acordava sempre a rir. Que era uma bebé fácil, que acordava sempre a rir. E eu acho que hoje em dia eu continuo a acordar a rir, porque às vezes ligam-me de manhã, e eu não gosto nada de acordar muito cedo, ligam-me de manhã e eu quando atendo o telefone, se é alguém que eu conheço bem, começo-me a rir. Eu assim, mas porquê é que estás-te a rir? E eu assim, não sei, estou-me a rir. Acho que faz mesmo parte de mim e acho que ajuda a espantar muita coisa menos boa. Também acho. Vamos à nossa perguntinha final. O que é que na tua vida não aconteceu por acaso? O que é que na minha vida... Muitas coisas que não aconteceram por acaso. E eu já te falei aqui de algumas. Na altura eu senti que o meu irmão ficou... Quando estávamos a viver aquele drama com a minha mãe, que o meu irmão ficou sem emprego, mas que não foi por acaso. Ele era necessário ali em casa a tomar conta da minha mãe.
assim como ter conhecido o Rodrigo, não é ter conhecido porque nós já nos conhecíamos, Terem-se aproximado. termos nos aproximado também não foi por acaso, ter começado a trabalhar em televisão não foi por acaso, porque é uma grande paixão. És feliz a fazer televisão? Sou muito feliz. Não quer dizer que seja todos os dias feliz. Não quer dizer que não tenha questionado muitas vezes se não poderia fazer outras coisas ou se aquele era mesmo o meu lugar. Não quer dizer que não tenha passado períodos muito complicados. Mas quando penso em televisão, eu sou muito feliz. Sou muito feliz. E claro que a minha Carolina também não aconteceu por acaso. Que bom. Obrigada. Obrigada. Mais uma horinha. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, de verdade. Joana. Obrigada. Boa sorte. Corra tudo bem. Foi a nossa entrevista com a incrível Liliana Campos. Daqui a pouco vamos ainda ter umas palavras cruzadas, portanto fica desse lado. E não te esqueças de subscrever também as nossas redes, nos acompanhar. Vai passar aqui em baixo. Até já. E agora é o momento da verdade, vamos dar início às palavras cruzadas. A primeira palavra está 4E, tens ali as letras e os números, e é um programa que apresentaste em 2008 e que dá a conhecer o mundo das celebridades. Fama Show. A segunda palavra é no 5D e é o nome de uma familiar, não sei se tu conheces, sei. Carolina. Diga. Ai, se estou a gostar. Estou a gostar. Animação. E a terceira palavra, 9E. Esta é que eu não sei se vais lá, mas eu vou com calma. 9E. 9E. Sim. É a estação televisiva. SIC. Estava inspirada. A quarta palavra. É o nome da pessoa com quem estás. E até Rodrigo. Eu bem tento ir com rodeios e tal. A quinta palavra é o país. 4J, desculpa. É Sim. o país onde nasceste. Angola. E a Agora falta sexta aquela, é o e certo. última palavra. É a tia com São. olhos... São... E eu vou dizer isto que eu adoro esta expressão. Olhos azuis, cor do céu. Obrigada. Aqui com muita exímia nesta estação. Obrigada eu. Obrigada. Ainda para mais acertei tudo. Não sou assim, mas é para a gente descontrair um bocadinho. Gostaste? Obrigada, gostei muito. Obrigada. Muito. Obrigada. Desejo-te a maior sorte desta vida, está bem? Obrigada eu. Muito Obrigada. sucesso. Obrigada. Obrigada. Adeus. Obrigada. Fácil. Eu ali ainda estava...